Aí, tudo tranquilo? Tá acompanhando jogar mais ou menos, né? Ou você não ficou 12 horas? Uma pipoca. Você ficou às 12 horas? Não, mas a gente não tem alternativa, né? O que está acontecendo no Brasil e é importante entender, mas é difícil, não é uma coisa trivial. Foi uma surpresa para mim, né? O voto? Foi uma surpresa. Na semana passada, eu disse no Pingos que não esperava nenhuma surpresa nesse julgamento. E me enganei. Porque eu achei o voto do Fux extremamente surpreendente. O voto do Fux, porque foi um voto, primeiro, preparado. Não foi eu acho, ou eu quero que seja assim. Ele citou praticamente todos os doutrinadores importantes do direito. Né? Inclusive citou um comentarista da PAN, Fernando Capês. Não sei se vocês perceberam. Citou um livro do Fernando Capês. Ah, é? Legal. Então, cada coisa que ele disse era embasado por uma citação, era embasado por jurisprudência, muitas vezes jurisprudência da própria corte. E foi uma aula, uma verdadeira aula de direito. E, obviamente, né, a direção do voto dele, o que ele disse, além da forma, também a mim surpreendeu. Eu confesso que eu não esperava. Mas qualquer advogado que você fala, juiz e tal, eles falam, não, passou um pouco do limite, mas tudo bem. Aquela coisa do Brasil, né? Ah, beleza, vamos dar um jeitinho, que esse julgamento seria um jeitinho que dá para tirar o Bolsonaro da parada e vamos deixar ele preso, a turma vai esquecer, vai ser uma página virada do Brasil e vamos embora para frente. Basicamente era isso que se achava até aparecer esse voto e agora todo mundo falou, opa, peraí, né? Peraí, vai ser assim a partir de agora? Era isso que muita gente achava, Emílio. Eu ouvi essa opinião de muitas pessoas, inclusive algumas pessoas que eu respeito, que têm conhecimento. Isso, inclusive, saiu num editorial de um jornal, se eu não me engano, domingo. Tá? O editorial dizia isso, olha, está na hora de acabar com os abusos do judiciário, mas só depois que acabar o julgamento do Bolsonaro. Como assim, companheiro? Quer dizer que o abuso, para algumas pessoas pode, para outras não pode? E que ingenuidade é essa de jornalista? Não tem curso de história mais na faculdade de jornalismo? Parece que não. Porque não existe nenhuma situação na história em que alguém tenha abusado muito do poder e depois tenha dito, não, agora chega, eu já cumpri a minha missão. Tô satisfeito. E desistiu disso, né? Mas são as pessoas, mas é aquela paixão que virou, esse jogo virou um jogo apaixonado. Então qualquer deslize de um lado ou de outro, ele é perdoado, né? Em benefício de quem? Eu te pergunto. Boa. Quem ganha com isso, né? Quem ganha com esse deslize? Não, fez isso, mas tudo bem, o outro fez isso, mas beleza. Eu posso te dizer quem perde. Quem perde somos todos nós, porque se a engrenagem do Estado pode ser distorcida e utilizada para eliminar um adversário político, seja ele qual for. Não estou nem entrando no mérito do lado. Imagina o que acontece com um cidadão comum. É um Zé Ninguém que não tem ninguém que o defenda, que não tem um advogado brilhante que o defenda. Agora, eu não gosto da caracterização dessa situação que muita gente faz, da polarização, que a polarização precisa acabar. Primeiro, porque isso é um fenômeno mundial. A gente está vendo os acontecimentos recentes dos Estados Unidos agora. Tá? Vocês falaram aí também do Nepal. Na Europa também, o mundo inteiro. Isso não é polarização. Isso é a contestação de uma hegemonia que havia do pensamento de esquerda. E que no Brasil se traduziu, o pensamento de esquerda conquistou a hegemonia na cultura no Brasil. Eu estava falando sobre isso hoje de manhã. Na educação, todo sistema de ensino é em cima de ideias de esquerda. E são ideias que já estão tão enraizadas que elas passam por senso comum. Verdade. Tem coisas que você diz e que você não percebe que você está reproduzindo um pensamento que é cartilha. Quase marxista. É a cartilha. É a cartilha que a gente tinha no Grêmio estudantil. O Grêmio Estudantil.
Eu tinha cartilha. Caminho Eu tinha suave cartilha. Aí eu li um livro, me deram um livro chamado A Mentalidade Anticapitalista. Bom. Que esse livro, todo mundo devia ler. Ele chama A Mentalidade Anticapitalista. Sensacional. Quando você lê esse livro, você vai entender como é que funciona o pensamento dessa turma. E aí, a partir desse momento, eu falei, porra, me acendeu uma luz. Esse é um livro sensacional. Eu vou aproveitar, já que está falando, eu vou recomendar outro que acabou de ser lançado, uma nova edição em português, chama Intelectuais e Sociedade, de Thomas Sowell. Se as pessoas tiverem que ler um único livro, eu quero ler um livro só para entender o que está acontecendo, Intelectuais e Sociedade, do Thomas Sowell, que ele explica esse fenômeno da captura dos intelectuais, né? Do intelectual que ataca a classe média, do intelectual que defende o uso de drogas, que é uma coisa que destrói a vida das pessoas. Por que eles abraçam? Por que eles abraçam essas pautas, né? E o Thomas Sowell explica isso muito bem. O que é que eles... Por que eles abraçam? Eu tenho interesse de saber. No caso dos intelectuais, principalmente pelo desejo de chocar e de se sobressair. Porque imagina, se você é um professor universitário hoje, certo. Quantos professores universitários tem no Brasil? 1 milhão, sei lá. Agora, se você é um professor universitário, que você começa a dizer que o assalto tem justificativa, porque existe uma lógica no assalto, no dia seguinte você vira... Todo mundo sabe quem você é. Entendi. Você vai ser chamado para os programas, você vai ser convidado para dar entrevista. Então, pra chocar. Pra chocar. Ô Mota, pegando uma carona nesse ótimo comentário que você fez, do qual eu concordo, é o seguinte, vamos lá. Você acredita que a questão intelectual, de valores, né, a questão cultural, que é primordial, porque ela dita os rumos da sociedade, ela deve ser uma briga travada dentro da academia, dentro do meio intelectual, ou o Estado, o governante, o presidente, ele deve comprar essa briga? Por que eu te pergunto isso? Porque a direita se divide um pouco em relação ao papel do presidente na guerra cultural. Essa sua pergunta tem uma armadilha dentro dela aí. Não, mas não foi a minha intenção, pelo amor de Deus, Mota. Disse que concordava, o Alan disse que concordava comigo e jogou uma casca de banana para bem do é difícil. Ele é do Putin. Ele é do Putin. Olha, eu acho que o Estado tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Eu acho que não é papel do Estado ditar os meus valores, nem de um jeito, nem do outro. Então eu não acho que esse debate pertence ao Estado. Perfeito. Não é o Estado que tem que me dizer quais são os meus valores. O que está acontecendo hoje é que o Estado faz isso por um determinado lado, sem permitir o contraditório. O Estado, através do politicamente correto, que hoje no Brasil e em vários outros países, existem leis que obrigam isso. E se você ousar dar uma declaração contra isso, vários casos recentes aqui, né? Você está sujeito, inclusive, a ser processado criminalmente ou acusado de coerção no curso do processo, não é isso? De uma série de coisas, porque hoje não é mais permitido você pensar diferente daquilo que o Estado determinou como sendo o dogma. É o totalitarismo, né? É o totalitarismo com outra cara, né? Exatamente. Boa. O que mais? Eu quero saber do Mota, que a gente está falando sobre liberdade, né? E a gente viu o que aconteceu agora lá nos Estados Unidos com esse atentado, né? Que matou o ativista, o Kurt, né? O que você acha? Primeiro que ele era um cara que tinha essa história de combater, de dialogar, de ir nas universidades para bater esse papo, e a gente viu o lugar que foi. O Donald Trump deu o depoimento dele, né? Falando de tudo que está acontecendo. Eu queria muito a sua visão em relação a esse momento que a gente acaba, né, aqui no Brasil, chupinhando muita coisa dos Estados Unidos, né, Mota? As principais estratégias da esquerda radical no Brasil são copiadas 100% dos Estados Unidos. Hamas, pró-Hamas... Tudo, né? As pautas, progressismo, as frases, as bandeiras, são copiadas 100% dos Estados Unidos, né? O que acontece hoje, quando as pessoas falam de polarização, essa é a minha visão pessoal, eu vejo uma disputa assimétrica. Porque, de um lado, você tem o que a gente chama de direita. O que eu considero de direita, né?
os liberais, certo, que tem um foco principalmente no livre-arbítrio, na economia, no livre mercado. Os conservadores. Os conservadores têm foco principalmente na estabilidade, no legado histórico. Isso é que está de um lado. E o que esse grupo liberal e conservador construiu ao longo da história? O sistema capitalista, de livre mercado, as democracias republicanas, a Grã-Bretanha, né, a democracia mais antiga do mundo, depois os Estados Unidos da América, que é a república mais bem-sucedida do mundo. Então isso aqui está de um lado. Do outro lado você tem o quê? A esquerda, que é representada por socialismo, comunismo, o progressismo, que é a mesma coisa que socialismo e comunismo embalado para presente. Tentaram colocar um nome bonito. E aí o que acontece? O que aconteceu toda vez que essas escolas de pensamento chegaram no poder político? Elas querem um monopólio do poder político. E nunca fizeram, nunca esconderam isso. Se você entra na internet agora e pega a foto de passeata dos partidos socialistas do Brasil, você vai ver lá as bandeiras pedindo a ditadura do proletariado. É isso que eles querem. Todo lugar onde comunistas e socialistas chegaram ao poder, o resultado final é partido único. Um Estado que manda em todo mundo. Aí você vê, é uma luta assimétrica. Porque de um lado você tem pessoas... Em uma democracia republicana, você encontra partido comunista. Certo. Mas se você for num país comunista, não tem partido republicano. Não existe. Se você ousar falar isso, você some. Então, como é que você organiza uma disputa política entre essas forças tão diferentes, né? Porque os caras acham que hoje em dia você vai chegar na eleição e vai ter uma coisa mesmo, quem vai ganhar, quem é que vai ganhar a eleição vai tocar o país. Só que hoje em dia tá tão bagunçado, por exemplo, você vê na França, sim, que não consegue mais governar. Você não tem mais maioria para governar. Por quê? Porque a turma tem o poder na mão, que é isso aqui. Você vê no Nepal, o Nepal foi isso aqui que fez. A molecada viu os filhos de... Exato. Os filhos que são... Os filhos dos dirigentes, tendo muito... Quando entraram lá, mataram gente, colocaram... Pô, a barbárie. Por quê? Porque isso aqui dá muito poder. Como é que o cara vai controlar um negócio que as pessoas gostam tanto, a gente gosta tanto disso aqui? Isso aqui é um poder que você tem, né? É um poder que a gente ganhou, ter o celular, eu posso falar com você, eu posso xingar aqui o Lula, ou xingar o Bolsonaro, eu entro com você, entro com ele, tenho o meu grupo, tenho minha família, eu brigo, e eles falam, não, agora esse aqui é o demônio, né? O governante, não quer. Ele quer que isso aqui seja dele, controlado, não, que seja dele. Ele quer volta do telefone a fio. Isso. Então eu te pergunto, isso. Se você pensa, é o Brasil, é o Bolsonaro, é a direita e esquerda do Brasil, é Estados Unidos, que é o Trump contra os democratas, é o que é na França, os globalistas. O grande poder está na mão da pessoa, que é o poder, que é o individual. E esse é que é o medo. Para onde vai, Mota? Você que é um cara que escreve muito livro e sabe como ninguém, e nós que somos burros, não sabemos de nada, Mota. Para onde vai isso? Os caras vão controlar isso? Você falou tudo, Emílio. Eu identifico em três coisas que aconteceram há 20 anos atrás, que eu testemunhei. A chave da mudança, né? Que é, primeiro, a criação da internet. Depois, das redes sociais. E o terceiro, o telefone celular. Eu sou da época em que você juntava dinheiro para comprar uma linha de telefone fixo. Caríssimo. Eu até pouco tempo tinha no meu imposto de renda, $5.000. Eu declarava no imposto de renda, você tinha que declarar. Agora, você vê morador de rua com telefone celular. Exatamente. A tiazinha lá do interior do estado do Rio de Janeiro, ela entra e, se ela quiser, ela escreve um texto que vai ser mais lido do que o editorial do jornal. Exato. E desmente o jornalista. Então, essa é a minha opinião, eu acho que esse fenômeno ninguém consegue reverter. Então, mas isso é uma anarquia. Se você pensar... Isso é liberdade, é a definição da liberdade. Sim. A liberdade é anárquica. Então, mas aí que tá. Mas o Estado, ele tem que controlar. O Estado, ele quer controlar. Esse modelo de Estado com o qual a gente se acostumou
Se você olha para a evolução das coisas, esse modelo está um modelo ultrapassado. Porque você tem hoje, não é só no Brasil, Emílio, nos congressos dos países, você tem legisladores criando leis para regular a internet e o cara nunca usou a internet. Sim, ele não sabe a diferença de link para print. E muitas vezes nem eleito, né? Ele fala assim, não, vamos regular a inteligência artificial. Eles querem regular a aplicação da inteligência artificial em campanha eleitoral. Eles querem regular um pedacinho de um troço que é do tamanho do mundo. Eles não entendem o que está acontecendo. Exato. Mas a esquerda sempre pega uma pauta que todo mundo, né, fica assustado, né, vê a tal da adultização, que a gente já sabia que era pedofilia, né, e aí o cara vai lá e coloca isso numa lei subjetiva. Por que a lei é tão subjetiva e qual é o interesse deles? A lei é sempre, de alguma forma, subjetiva, né? A lei ela nunca consegue ser totalmente específica. Dá sempre margem para que a aplicação dela varie um pouco. No caso da regulamentação de internet, de tecnologia, é isso que o Emílio falou. Os caras estão vendo um troço que eles não entendem, eles sabem do prejuízo que isso trouxe, eles não conseguem aceitar que o cidadão se comunique, gere informação. Alguns veículos conseguem aproveitar isso, como a PAN consegue aproveitar a internet, né? Tem uma simbiose, a gente está aqui falando, as pessoas estão mandando mensagem, né? Depois a gente entra nas redes sociais. Tem jornalista que não quer isso. Tem jornalista que diz, não, eu só escrevo quando me pagam para o jornal e não sei o quê. Então os caras, eles não querem isso. E eles estão, eu acho, vivendo na ilusão de que basta passar uma lei e amanhã a realidade vai mudar. Eu acho que você não consegue deter a marcha do progresso. Você não consegue controlar a tecnologia nem